Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje, neste vídeo, vamos estudar a nossa 8ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, Revista de Adulto. Hoje vamos falar a respeito do confessar pecados e abandonar, tá? Vamos falar sobre perdoar pecados e ofensas. Lembrando que nós estamos falando sobre a caminhada cristã, ordenanças bíblicas, desde o momento da nossa conversão até o dia em que Jesus nos chamar desta terra. Nós precisamos viver um processo de santificação, de separação. Diariamente, precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz e colocar seus ensinamentos na nossa vida, entende? Então, o título da nossa 8ª lição, ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Nosso texto áureo está no Evangelho escrito por João Marcos, capítulo 11, versículo 25. E, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Nossa verdade aplicada, o perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos, tá ok? Então vamos tratar deste tema tão importante. A gente observa lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6, quando Jesus está ensinando ali a oração modelo aos seus apóstolos. Jesus nos instrui a perdoarmos aquele que nos ofende. Se queremos ter o perdão de Deus, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, tá? Então, surge a pergunta: será que você é uma pessoa, será que nós somos pessoas que perdoamos fácil aqueles que nos têm machucado, ofendido? Será que perdoamos fácil ou somos aquele tipo de pessoa que guarda rancor, ressentimentos? A gente precisamos fazer essa reflexão, essa autoanálise, tá? A prática do perdão, ao perdoar, traz curas não só espirituais, mas também físicas para o nosso corpo. Os objetivos desta nossa 8ª lição é ressaltar que o perdão é uma ordenança bíblica, mostrar que a base do perdão é o arrependimento e falar também que precisamos exercitar o perdão diariamente, constantemente na nossa vida, tá? Todos os dias, às vezes até indiretamente, pessoas estão ofendendo umas às outras. A gente precisa, o cristão principalmente, ele precisa ter esta maturidade espiritual para compreender que a nossa natureza, ela é tendenciosa a sempre pender para um lado que provoca algum tipo de situação que venham criar resquícios, né? Problemas nas relações interpessoais. A gente precisa aplicar o princípio bíblico,
né, os princípios cristãos. E Jesus vem nos dar o modelo, né, para que o vosso Pai também vos perdoe. Precisamos exercitar o perdão nas nossas relações, né, interpessoais. O perdão é um ato de libertação, tanto emocional quanto espiritual, um autocuidado, tá? Tanto com impactos profundos na nossa saúde física, mental, quanto na nossa saúde espiritual. Existem pessoas que desenvolvem várias patologias porque mantém aquela amargura, aquele ressentimento e não libera o perdão. Acaba esse problema, essa falta de perdão, trazem sérias consequências para a saúde, para a vida, para os relacionamentos das pessoas, tá? O nosso texto bíblico de referência está na primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 1, versículos 7, 8, 9 e 10. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, aqui na sua primeira epístola, João vem descrevendo, vem abordando a questão do exercício do amor na vida cristã, tá? Aí na frente ele vai dizer: se nós falamos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, estamos sendo mentirosos. Porque como é que vamos amar a Deus que nunca vimos com os nossos olhos físicos e odiamos o nosso irmão, a pessoa que estamos vendo todos os dias? Estamos nos fazendo mentirosos, tá? Então, o exercício do perdão, do amor, é uma vivência, é uma prática. Não é apenas falar e não colocar em prática o exercício do amor, do perdão, tá? O primeiro tópico da nossa lição: precisamos do perdão de Deus, a necessidade do arrependimento, a necessidade da confissão do pecado para o perdão e o constante pedido de perdão. Mas o que é perdão? O que é perdoar, tá? Perdão é remissão de pena, ou não imputar a este que errou, mas o erro, cancelamento de uma dívida ou de uma ofensa. E etimologicamente falando, a palavra perdão, ela vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo errado, tá? A doutrina bíblica do perdão envolve o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, tá? Precisamos, para que nosso relacionamento com Deus seja progressivo, constante, a gente precisa perdoar aos outros. O perdão de Deus para nós remove
a culpa e restaura a nossa comunhão com Ele, tá? O perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido por nós e a aceitação por parte de Deus do homem e da mulher pecadora. Em Cristo, né, o sacrifício feito por Jesus em nosso lugar nos restituiu de volta a comunhão com Deus, tá? Jesus nos deu acesso ao Pai através do sangue de Cristo, da confissão nossa. Nós somos perdoados, Deus nos perdoa e em Cristo nós somos justificados, santificados, tá? Então, a culpa, né, que estava sobre nós, o erro, a dívida que nós tínhamos, que não tínhamos como pagar, como quitar, Deus, através do seu Filho Jesus, nos perdoou, entende? Logo, se nosso Deus nos perdoa, por que não vamos perdoar nossos irmãos? Nossas orações ficam impedidas quando há esta raiz de amargura, quando há a falta de perdão para com aqueles que nos machucam. Falar é fácil, mas a gente precisa colocar em prática o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus não diz que é fácil, diz que é necessário exercitar, colocar em prática, tá? E a necessidade do arrependimento. Quando da primeira pregação ali de Pedro, após a descida do Espírito Santo, registrado ali no início de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? A exposição da palavra e a ação do Espírito Santo através do apóstolo Pedro, ali naquele discurso de Pedro, provocou interesse em muitos em saber, muitos que estavam presentes ali, em saber o que era necessário, o que eles deviam fazer para serem salvos, para serem aceitos por Deus. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir ali do capítulo 2. Aí Pedro responde a partir ali do versículo 37, arrependei-vos. Então é necessário o arrependimento, tá? Para perdão dos pecados. E voltem-se para Deus. Então eu preciso reconhecer que eu errei, confessar e deixar. Entende? Então o perdão de pecado está intimamente conectado ao arrependimento. Para que o perdão aconteça, eu preciso me arrepender. Entende? O arrependimento é condição para a restauração da comunhão com Deus, pois sem a comunhão não existe vida com Cristo. Sem o arrependimento, sem que o arrependimento vai gerar o perdão, vai gerar a comunhão e vai gerar uma vida com Cristo, tá? Então, quem convence o mundo dos seus pecados? O Espírito Santo que habita em nós, só Ele é quem pode convencer o homem do seu estado de miséria, entende? O Espírito Santo faz isto através da pregação do Evangelho, aliado à palavra de Deus, praticando, exercitando, colocando, né, exercitando na nossa vida, e ele não somente expõe, né, a culpa nos corações do pecador, ele também desperta na mente das pessoas para que estas venham se arrepender do seu estado pecaminoso, de sua vida de pecados, tá? Então é preciso haver o arrependimento. Sem arrependimento fica impossível haver o perdão, tá? Eu preciso reconhecer o meu erro, confessar. Se machuquei alguém, eu tenho que ter esta humildade de ir até a pessoa pedir perdão. E aquele que está ofendido, ele precisa ter esta humildade também, né? Senão as bênçãos na vida dele ficam retidas. Tá? É uma via de mão dupla, entende? Quem machucou pede perdão, quem
ficou machucado, precisa, é necessário perdoar. Não é fácil, não é, mas é o caminho para a restauração, tanto física quanto espiritual, emocional, e para o estreitamento do relacionamento com Deus. A necessidade de confissão do pecador para o perdão. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo está dizendo ali que por causa do pecado do primeiro homem, toda a descendência de Adão pecaram e destituídos, separados estávamos da glória, da presença de Deus. No entanto, como Paulo vai dizer aqui, o João vai dizer aqui na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, Deus, em Cristo Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Aí o sábio em Provérbios vai dizer, em Provérbios 28, capítulo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Entende? Então a restauração está reservada àqueles que confessam e deixam. É claro que cicatrizes ficam, tá? Aquele que machucou, fica a cicatriz naquele que saiu machucado. Mas é necessário perdoar. Se quisermos termos nossa comunhão com Deus restituída, restaurada. Então a confissão é uma admissão para uma vida de mudança. Tá? A confissão de pecado é feita a Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. No Salmo 32, versículo 3, Davi reconhece o pecado, falando ali do pecado que ele havia cometido com Betseba, né, a questão ali do adultério, do assassinato do esposo da mulher. Aí ele diz aqui no Salmo 23, verso 3, enquanto eu me encalei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Tá? Aí ele diz, mais na frente, a partir ali do Salmo 51, apaga todas as minhas iniquidades. Em outra situação ele diz, não retires de mim o teu espírito, torna da minha alegria da tua salvação. Então o salmista, o rei Davi, havia errado terrivelmente, sentiu o peso do afastamento, da comunhão com o Todo-Poderoso. E o homem sem a presença de Deus está perdido. É um nada, é um ninguém. É isso que Davi vem expressar. Não retire de mim a tua presença, o teu espírito. O que será de mim sem a tua presença? Tá? Então, a confissão é necessária. A gente precisa também pontuar aqui que existe uma diferença entre o ato, o perdão e as consequências do ato. Deus perdoa, amém, glória a Deus, aleluia. As consequências ficam, tá? Por isso, Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo vai escrever lá que ninguém zomba de Deus, ou Deus não se deixa escarnecer. É a lei da semeadora que não falha. Aquilo que semeias, se colhe. Deus perdoa, mas há consequências do ato praticado, tá? Então a gente precisa separar para a gente entender um pouquinho melhor. Por isso precisamos pensar, refletir, ponderar para ver se vale a pena ou não. Pecar nunca é uma boa decisão, tá? O cristão ele precisa se santificar, entende? O constante pedido de perdão é a nossa santificação diariamente. Aceitamos a Jesus hoje, imediatamente nascemos de novo, né? Somos regenerados, nos tornamos nova criatura.
em Cristo Jesus, inicia também a nossa santificação, imediatamente somos santificados, justificados em Cristo, mas também inicia ali e tem que ser constantemente o nosso processo, a nossa santificação diariamente, tá? Deus em Cristo nos perdoa de imediato, mas como estamos neste corpo, como temos uma natureza que tende ao pecado, pecamos diariamente, tá? Por isso é necessário a santificação. Enquanto estamos neste mundo, ainda não alcançamos a medida de estatura completa, perfeita em Cristo. Como Paulo vai descrever lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 12. Só chegaremos à estatura de varão de perfeição quando Jesus nos tirar daqui. Tá? Então vivemos mais na prática do pecado, não vivemos mais na prática do pecado, tá? Como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade do pecar. Por isso, a necessidade constante, diariamente, de estarmos vigilantes e em constante, em contínua oração. Continuamos pedindo perdão não pelos pecados que cometemos antes da nossa conversão. Deus em Cristo nos perdoou, mas pelos cometidos após a nossa conversão, no dia a dia. Tá? Até, às vezes, inconscientemente estamos errando. Tá? Então, confessamos e pedimos perdão todas as vezes que somos confrontados e percebemos que agimos de forma contrária aos princípios bíblicos. Daí a nossa santificação constantemente, diariamente. Uma vida de oração, de consagração, de jejum, de vigilância, entende? A gente precisa observar. Há um relato interessante registrado lá no Evangelho escrito por João, capítulo 13, quando Jesus está ali reunido ali no cenáculo, lavando ali os pés dos apóstolos, dos discípulos, e Jesus chega para Pedro e Pedro disse: de maneira nenhuma tu irás lavar meus pés. Aí Jesus disse: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz: não, Senhor, não só os pés, mas todo o corpo. Aí Jesus diz que quem se banhou não necessita lavar senão os pés, porque todo o corpo está limpo. Ou seja, Jesus está falando a respeito da justificação. Tá? Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos lavados pelo seu Espírito, somos purificados pelo seu sangue, somos justificados. Então, aqui é o lavar o corpo, a alma, o espírito por inteiro. Então, ou seja, estamos limpos. Então, lavar os pés simboliza aqui a nossa santificação diariamente, constantemente, tá? Porque não é necessário mais lavar todo o corpo, porque já estamos purificados. Mas, enquanto estamos aqui, precisamos nos santificar diariamente, pedir perdão, tá? Arrepender-se e pedir perdão pelos nossos pecados, ok? O segundo tópico da nossa lição é o credor incompassivo. O perdão exige reciprocidade, o perdão excede a nossa compreensão de merecimento e a nossa dívida era impagável. Então, aqui no Evangelho escrito por Mateus, discípulo de Jesus, no capítulo 18, versículos 23 ao 35, Jesus está descrevendo aqui a parábola sobre o credor incompassivo, tá? E nos fala figuradamente sobre a questão do perdão divino. Resumidamente, depois você lê, Jesus fala sobre um senhor que tinha muitas posses e tinha seus empregados. Existia um determinado empregado, uma determinada pessoa que devia uma grande quantidade a esse senhor. Esse senhor chama ele e ele é designado para ser vendido como escravo, ele, sua esposa, seus filhos, porque ele não tinha como pagar a dívida. Este homem que devia, ele roga aquele senhor que desse mais um tempo, porque
ele iria quitar tudo, não tinha condição naquele momento. Aquele senhor teve compaixão daquele homem, que lhe devia uma quantia muito grande, teve compaixão, teve misericórdia e perdoou a dívida dele. Ele foi para casa tranquilo, não estava devendo mais nada. Aquele senhor teve misericórdia, compaixão e perdoou toda a sua dívida. Quando ele sai, ele encontra uma outra pessoa que lhe devia uma quantia ínfima, se comparada ao quanto ele devia àquele seu senhor, que teve sua dívida perdoada. Esse que lhe devia, ele confrontou, né, para que pagasse a sua dívida, e este que lhe devia falou: me dá um tempo, eu vou pagar, tal, tal. A mesma coisa que aconteceu com ele. Ele não teve compaixão desse que lhe devia, ele lançou no cárcere, na prisão, até que este lhe pagasse o que devia. Os servos daquele que perdoou a dívida deste, né, vendo essa situação, foi falar ao Senhor o que tinha ocorrido. Tá? Aí o Senhor, que tinha perdoado a dívida dele, chamou ele e disse: eu não perdoei a tua dívida, tu não me devia uma quantia tanta, eu não perdoei a tua dívida, não fui misericordioso, não tive compaixão de ti, por que tu não agiu da mesma forma com aquele que te devia? Entende a questão da parábola? Então, é nesse contexto aqui que esse nosso segundo capítulo aqui está tratando a questão de perdoarmos a dívida que nós tínhamos com Deus. Nós não tínhamos a mínima condição de quitar, homem nenhum na face da terra. Então, Deus, em seu Filho Jesus, perdoou os nossos pecados, toda a nossa dívida que nós não tínhamos como quitar. Logo, se Deus Pai perdoou os meus pecados, as minhas falhas, as minhas dívidas, eu não vou perdoar o meu semelhante? Entende? Olha que exemplo Jesus nos dá, tá? Então, o perdão exige reciprocidade. A falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. É isso que essa parábola descrita aqui por Jesus sobre o credor incompassível está nos ensinando. Ser recíproco é ter uma pista de mão dupla, ou seja, daqui para lá, de lá para cá. Eu recebi o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. Tá? Quem me ofendeu? Quem foi ofendido também precisa pedir perdão, precisa aceitar o pedido de desculpas. Tá? Vamos todos para o mesmo lugar. Eu vou para o céu, aquele que me ofendeu também quer ir para o céu. Como é que nós vamos nos encontrar lá, se não vai haver perdão aqui? Não vai nenhum nem outro. Tá? Se eu peço perdão e aquele que eu machuquei não quer receber meu perdão, eu estou sendo justificado. Eu reconheci meu erro, minha falha, e Deus está vendo a sinceridade do meu coração. Tá? É claro que ressentimentos envolvem uma série de situações, tá? Mas sem liberar o perdão, não tem como as bênçãos de Deus chegar até nós, tá? Então, a falta de reciprocidade mostra um coração endurecido para a falta de perdão, tá? Novamente, consequências ficam. A justiça de Deus é extraordinária, porque Deus perdoa aquele que machucou alguém, mas ele vai arcar com as consequências, tá, dos seus atos. É o exemplo clássico, claro, que a gente tem com o rei Davi. Deus perdoou o seu delito, o seu erro foi muito grave, gravíssimo, tá? Mas Deus disse: olha, a espada não vai sair da tua casa. E Davi, a partir daí, viveu dias trágicos, muito difíceis, a partir desse ato que ele cometeu ali com Batseba e toda aquela série de consequências. Então, a parábola aqui do passivo incompassivo, aqui em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, ilustra o perdão de Deus e a necessidade de os homens perdoarem em função de Deus nos perdoar e também
é uma advertência do juízo divino sobre aqueles que se negam a perdoar, tá? O objetivo da história aqui da parábola é duplo, ou seja, a necessidade de misericórdia e perdão. Aquele rapaz foi perdoado, né? Teve sua dívida perdoada, mas quando aquele que lhe devia, ele não agiu da mesma forma, tá? E a necessidade de misericórdia e perdão e a seriedade da nossa negligência em demonstrar misericórdia, em demonstrar perdão. O perdão de Deus precisa ser reproduzido na vida do cristão, né? Dos que o recebe como Senhor. E o aviso, é claro, quando o perdão não for passado adiante, as pessoas terão que prestar contas disso. Muito sério. A oração de Jesus, o modelo de Jesus é: perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele ou aqueles que têm me machucado e me ofendido. Verdadeiramente estamos perdoando aqueles que nos machucam, que nos ofendem, ou estamos falando apenas da boca para fora? Fica a reflexão, tá? Então, o perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Olhando para o lado humano, nenhum dos dois, aqui da parábola do credor incompassivo, nenhum dos dois mereciam ser perdoados. As suas dívidas eram reais e eles não tinham condição de pagar, tá? Então, a palavra nos alerta que na comunidade messiânica cristã, as riquezas da compaixão e misericórdia de Deus precisam ser refletidas nas nossas relações pessoais, né? Só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. Não tínhamos como pagar a nossa dívida, não tinha como nós pagar. Deus, em seu Filho Jesus, nos perdoou. Tá? Então, impõe-se a cada discípulo, a cada cristão, a consciência e a disposição para perdoar. Tá? A nossa dívida, ela era impagável, uma dívida enorme fora das nossas possibilidades, tá? Então, Jesus, ele próprio levou sobre si, cravando os nossos pecados na cruz do Calvário. Isaías vai descrever isso lá, 53. Ele levou sobre si os nossos pecados. A nossa culpa, Jesus levou sobre si, nos tornando puros, livres. A sentença que estava sobre nós, Jesus pagou o preço, nos tornou livres. Não somos mais escravos, não estamos mais devendo, tá? Então, como é que nós recebemos uma dádiva tão extraordinária? Não vou perdoar o meu semelhante, tá? E para a gente finalizar, terceiro tópico da nossa lição, perdoai-vos uns aos outros. Jesus ensina o caminho do perdão, o perdão e o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão precede a adoração. Então, a nossa situação passou pelo perdão de Deus. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Jesus, quando estava na cruz, olhando para os seus algozes, Jesus orou por eles. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, tá? Então, ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo vai refletir diretamente no nosso relacionamento com Deus, tá? É o que João vai falar aqui na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20, né? Como é que nós vamos amar a Deus que nunca vimos e estamos odiando o nosso irmão que estamos vendo? Não existe. Estamos sendo mentirosos, tá?
Jesus ensina o caminho do perdão, a importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais estão ferindo umas às outras, né? Seja com palavras, seja palavras ditas fora de hora, seja por atitudes inconvenientes, comportamentos incompatíveis, comportamentos incapazes às vezes de machucar, de ferir os outros, os sentimentos dos outros, até mesmo por desleixo ou omissão das responsabilidades. Então, diariamente, as pessoas em seus relacionamentos pessoais, interpessoais, estão, infelizmente, ferindo, machucando umas às outras. Nós, cristãos, nós temos a mente de Cristo, tá? Nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos ensina, tá? E também nos atentar, né? Para evitar de estarmos falando, dizendo, fazendo aquilo que vai machucar o outro, tá? O cristão, ele não vive machucando o seu próximo. Ele tem que ser luz, tem que ser espelho, ele tem que ser reflexo. Ele tem que as pessoas têm que olhar para ele e desejar ter a vida aquela paz que emana dele, tá? O Espírito Santo habita nele. Então, o cristão, ele tem que ser um exemplo. É claro que falhamos, mas não deve ser uma prática diária, tá? A gente precisa nos atentar a isto, tá? Então, Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas dos outros para ser perdoados pelo Pai Celestial, tá aqui em Mateus, capítulo 6, na oração modelo que Jesus nos ensinou. Então, perdão não é para questionar o merecimento ou não, se a pessoa merece ou não, tá? Nós merecíamos ser perdoados? Não. É um favor que Deus nos dá. Nós não merecíamos. É graça, tá? Ninguém merecia. O amor de Deus. João 3,16. Porque Deus me amou, porque Deus te amou e nos deu o perdão que nós não merecíamos, tá? Então, perdão não é para questionar o merecimento ou não, é para produzir restauração e misericórdia, tá? O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é remédio capaz, eficaz para curar doenças espirituais, doença da alma, doença física. Então, é comprovado pela ciência que a falta de perdão traz sérias consequências para a vida desde que não libera perdão. As pessoas se tornam depressivas, doentes, há uma série de consequências que refletem no corpo da pessoa, né? Há um nível de estresse, há uma série de patologias, de consequências que refletem na alma, nos relacionamentos, na família, tá? Na vida da pessoa de uma forma completa, profissional, na saúde, né? Vai refletir negativamente nessas pessoas que não conseguem perdoar, tá? Gera uma raiz de amargura na vida da pessoa, tá? Então, a questão do perdão é muito importante para a nossa saúde, tanto espiritual, quanto física, quanto emocional, tá? E a falta de perdão mexe com as nossas emoções, a pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. As bênçãos ficam retidas, tá? Se não há perdão, se não liberamos o perdão, as bênçãos de Deus na nossa vida ficam retidas, nosso relacionamento com Deus fica trincado, tá? Perdoar não é... A gente sabe que perdoar não é o mesmo que esquecer. Quem machucou a gente nós não esquecemos, tá? A questão do perdão é não ficar com ressentimento, tá? Mas deixar o passado para trás e seguir em frente, viver a sua vida, ter paz com Deus, tá? Perdoar é como aqui o autor fala algo muito interessante, ele diz, perdoar é como um ferimento que deixa cicatrizes, mas não sentimos mais a dor. Ou seja,
a ferida ficou. Ela foi curada com a prática do perdão, com o exercício do perdão, ficou ali a cicatriz. Tá? Nós não sentimos mais dor, mas a cicatriz, a marca ficou. Tá? Mas é necessário exercermos o perdão. Tá? E o perdão precede a adoração. Tá? Até para ofertar, a gente precisa liberar o perdão. Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 5, versículo 23, reconcilia-te com teu irmão enquanto está no caminho com ele, ou enquanto há tempo, tá? Enquanto há tempo, tá? Se partir para a eternidade com o coração amargurado, sem liberar o perdão. Lembra que as bênçãos de Deus ficam retidas? Ninguém vai querer partir para a eternidade de mal com seu irmão, sem liberar perdão. E a eternidade? Como é que fica? Tá? Então, até para que nossas ofertas sejam, nossas bênçãos sejam, ou nossas ofertas a Deus sejam aceitas, a bênção de Deus chega até nós, a gente precisa liberar o perdão. A nossa oferta e gratidão não tem valor diante de Deus se não tivermos em paz com o nosso irmão. João vai falar isso aqui no capítulo, sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. Tá? Ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia e em litígio com o seu irmão. Os bons relacionamentos não dependem de alcançar a perfeição. Ninguém nesta terra é perfeito. Perfeito só Deus, tá? E sim de admitir as falhas e os erros e abrir o coração para o perdão, para receber o perdão ou para liberar o perdão, tá? Então, o reino de Deus possui valores diferentes dos adotados pelo sistema mundano contrário a Deus, tá? Então, dentre esses valores bíblicos está a relevância da confissão de pecados e arrependimento e a disposição e prontidão em perdoarmos uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou, pagou a nossa dívida e nos deu acesso de volta ao caminho da nossa pátria celestial. Amém? Então, reconhecer que errou, se arrepender, né? Pedir perdão e deixar. Amém? Deus abençoe.